Muito bem, depois de 10 dias descansando, viajando, eu estou de volta. E sem mais delongas, primeiro, curte aqui meu canal, curte meu vídeo, segue, se inscreve, ativa o sininho aí e me ajuda a crescer esse canal, beleza? E hoje eu vou reagir a um anúncio de inauguração de 70 escolas de Nayib Bukele em El Salvador. Vamos lá. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras Olha deben aqui o som. enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Des- na- Já chega espalhando aura, né? Beleza. Cara, isso aqui é uma escola pública. Se for uma escola pública de ensino fundamental, eu arrisco dizer que não tem uma escola pública de ensino fundamental aqui no Brasil que esteja tão bem apresentável assim. Inclusive em São Paulo. A gente não pode deixar se enganar, né? Porque às vezes isso aqui. Tem muitos amigos que falam que El Salvador é uma ditadura, né? Uma ditadura que tem Congresso, Supremo Tribunal Federal, Senado. Tudo bem que a base é a maioria do Bukele, mas eles estão jogando sob as regras do jogo, né? E aqui a gente vê comício petista com esse tanto de gente também. Mas vamos lá, vamos com calma. Escucharemos el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Buenas noches a todos. No sabía que iba a hacer tanto frío. Hubiera traído calcetines. A ver, Faz uma piada ali, né? Não sabia que ia estar frio, senão teria vestido meias. Enfim, pensé que iba a estar normal, pero está fresco, está rico. freco. Funcionarios del gabinete de gobierno, miembros de la junta directiva y personal de la Dirección de Obras Municipales DOM, que estuvo a cargo de la construcción de este centro escolar y de muchos otros que hemos estado inaugurando y que de los que vamos a inaugurar este día también. Estimados estudiantes, padres de familia y directores de las diferentes escuelas del país. No solo esta, ya les vamos a explicar por qué. Eu não lembro quando foi, mas ele anunciou que El Salvador construiria 2 escolas por dia, por pelo menos um ano. Isso dá 730 escolas em um ano. Então, hoje ele constrói 2, amanhã 2, depois de amanhã 2 e assim por diante durante 365 dias. Projeto ousado. E às vezes a quantidade não é qualidade. Eu vou chegar lá, vamos ver o que ele fala. Querido pueblo salvadoreño, señoras y señores. Este día vamos a inaugurar 70 escuelas. ¡70! En diversos lugares del país. Varios departamentos, varios municipios, muchos distritos que van a ser beneficiados este día con 70 escuelas nuevas. 70 escuelas nuevas, completas, reales, no renders. Obviamente primero hacemos render, pero terminamos con la obra real. No son maquetas, no son promesas, no son intenciones, las cuales todas son buenas. Então ele diz aí, hoje, nesse dia, eles estão inaugurando 70 escolas simultâneas. Então eles não são maquetes, não são projetos, são 70 escolas reais. 70 escolas reais. Não é projeto, não é nada, não é promessa. São inaugurações reais e simultâneas. Ele está em uma e tem mais existem mais outras 69 que eles vão inaugurar hoje, no dia de hoje.
Eu não sei se essas 70 fazem parte daquele plano de 2 escolas por dia. E provavelmente, se eu não me engano, eles inauguraram mais antes dessas. Vamos ver o que ele tem a dizer. Son buenas las promesas, sobre todo cuando se van a cumplir. Ele estava falando aqui, ó, as promessas são importantes, mas o mais importante é poder cumprir. Então a gente traz sempre para nossa realidade. O governo Lula prometeu picanha, prometeu cerveja, prometeu tudo, entregou inflação, desequilíbrio fiscal, teto de arcabouço fiscal, que é uma insanidade, entregou mais impostos, impostos na Shen, enfim. Essa é a diferença da ditadura para a democracia brasileira, né? A ditadura salvadorenha para a democracia brasileira. Son buenas las intenciones. E assim, uma coisa que é importante dizer, é um mote do MBL e do Renan Santos tem sido bandeira, quartel, escola, né? Direito penal do inimigo, que é uma ideia que foi implantada em El Salvador. Inimigos do Estado, eles devem ter um tratamento diferente de um cidadão comum. Eles não podem ter a ociosidade, a morosidade de tratamento, de julgamento de um cidadão comum. Eles têm que ser julgados rapidamente e têm que sentir o peso do Estado. Eles prenderam mais de 70 mil faccionados. Foi uma guerra e isso não pode ser um fim em si mesmo. A gente não pode prender e acabar. A gente tem que dar um rumo, principalmente para as crianças. Então, assim, a escola, a bandeira, quartel, escola. Então, você redomina os espaços perdidos para as organizações criminosas e agora a escola cuida de dar o destino correto, né? Son buenas las maquetas, los renders, pero es más importante, escuelas. Sin embargo, mientras hoy entregamos 70 escuelas, también se están en este momento ya en construcción, están en construcción ahorita 254 escuelas Olha lá. más. Então, além das 70 que eles estão entregando agora, nesse momento, tem mais 254 escolas em construção. Cara, assim, é bastante. Se eu não me engano, em 2023, El Salvador tinha mais de 200 municípios. E aí eles passaram uma lei lá que diminuiu para 40, mais ou menos. E você tem que ter uma certa governança, porque senão fica redundante o negócio. Não adianta só inaugurar escolas. No Brasil a gente tem um problema sério com isso. A gente tem, por exemplo, tem município pequeno. Tudo bem que a gente tem muito município também que devia diminuir. Mas, por exemplo, tem município em área rural e um município um pouco mais afastado. E aí tem um gasto excessivo, desnecessário. Você acaba não aproveitando o recurso ali. Tem escola menor para poucos alunos, sendo que você poderia centralizar numa escola só, maior, com logística de transporte da cidade. Mas vamos ver o que ele tem a dizer. Y estas 70 escuelas que estamos entregando hoy ya terminaditas, más las 254 que están en construcción, hacen un total de 324 escuelas. Pero esas son al día de hoy. Como el programa es 2 escuelas por día, mañana inician 2 más. Pasado mañana inician otras 2. Y el día siguiente inician otras 2. Olá. Y así todos los días se suman 2 escuelas más. Por Dos eso el programa escuelas se por llama día. 2 escuelas por día. De ese programa de 2 escuelas por día, que ya están en construcción 324, de las cuales 254 siguen en construcción y 70 se inauguran el día de hoy. Então essas 70 fazem parte do projeto de 2 escolas por dia. Então já são 324, falta mais metade praticamente. Um pouco mais da metade. 324, que además mañana son 326, pasado mañana son 328, el día siguiente son 330. Por diante. así, así. Entendemos. Pero esas solo son las que hemos iniciado con el programa 2 escuelas por día. No incluye las cientos de escuelas que entregamos antes de iniciar este lindo programa. Ah lá, então eles já entregaram 100 escolas. 100 escolas antes de começar o programa. Iniciadas antes, las 324 en construcción, las que se van a ir agregando día con día, y de todas esas, 70 que se inauguran hoy. Pues te lleva la cuenta, pero son un montón de escuelas. Cientos y cientos de escuelas. Cara, olha isso. Iluminação, playground, boa arquitetura. De las cuales solo hoy se entregan. Isso aqui
como que eu posso dizer? Não é simplesmente marqueteiro. Quando uma criança estuda num lugar legal, num lugar bonito, ela sente prazer em estar no local. Ela vê isso, ela acaba tendo um senso de pertencimento. O mesmo princípio da teoria da janela quebrada, né? 70. Para ponerlo en perspectiva, ningún gobierno anterior construyó 70. Dejen las 324 en construcción, dejen las 300 que entregamos. Então ele diz aqui, nenhum governo anterior ao dele entregou 70, sequer 70 escolas. E ele está entregando 70 num só dia. Né? Antes, ningún gobierno construyó 70 escuelas. Y nosotros solo hoy, en un día, estamos entregando 70 escuelas. Mucha gente dice, no todos opositores, incluso mucha gente que nos apoya, dice, aquí, en mi cantón, o en mi caserío, o en mi colonia, não há remodelado a escola. E é certo, é certo. Olha lá, ele fala, ele evidencia, né? Muitas pessoas, inclusive opositores, dizem que nos seus vilarejos, nas suas cidades, nos seus respectivos locais, eles dizem que os governos não renovaram as escolas, não foram construídas. Tiene razón. Y los niños que estudian en esa escuela no merecen menos que los demás, que los niños de esta, por ejemplo. Todos los niños merecen lo mismo. El problema es que nosotros solo tenemos la capacidad que los seres humanos tenemos. No tenemos la varita mágica para arreglar todo lo que dejaron mal en un día o un año, no se puede. Iniciar a construir 2 escuelas diarias ya de por sí es muchísimo. Mucha gente, incluso en la oposición, pensó que no lo íbamos a lograr, pero lo estamos logrando y lo estamos demostrando acá. El hecho de que... É sempre assim, né? As pessoas sempre criticam. Então, nós temos um plano. No MBL a gente sente muito isso. Nós temos um plano para acabar com a favelização. Mas aí é fácil falar, mas não sei o quê. Provavelmente, muita gente deve ter duvidado quando ele disse que ia acabar com as gangues que dominavam El Salvador, né? Esqueci os nomes das gangues. Mas muita gente duvidou. Ele foi e fez. Agora ele está dizendo, muitas pessoas duvidaram que que nós construiríamos 2 escolas por dia. Ele mostrou que está fazendo. Quem nos dera ter uma ditadura como essa, né? Hayan escuelas todavía en situación fea, triste, abandonada, es la prueba del país que nos heredaron y el país que aún falta mucho para reconstruir. A mí a veces me dicen, sí, presidente, pero usted ya está en su segundo periodo, ¿por qué habla tanto de los gobiernos anteriores? Yo lo que les digo es la única forma de comparar y saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Olha isso que interessante. Nós temos o livro amarelo. O livro amarelo ele é um diagnóstico presente, passado e futuro para a gente saber de onde a gente veio e onde a gente quer chegar. Para a gente saber como a gente faz para chegar até lá, a gente tem que traçar um caminho de frente para trás. Então, como que nós imaginamos o Brasil daqui 20 anos? Nós imaginamos o Brasil assim, 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 assim. E como que a gente faz para alcançar esses objetivos? E aí a gente vai regredindo ponto a ponto para saber como faz para chegar até lá. E é o que ele acabou de dizer. Por que você se compara com o governo anterior? Porque ele fala, ora, o governo anterior faz parte da nossa história. A gente só está do jeito que está por conta do nosso passado, da nossa história. Então a gente tem que se comparar. É inevitável. Nós no Brasil, a gente tem que saber desde do golpe de Deodoro da Fonseca, de todos os presidentes que passaram, de todas as medidas que foram tomadas, tudo para a gente saber como a gente chegou na conjuntura que a gente está hoje, para a gente imaginar um Brasil melhor e para a gente saber como que nós vamos fazer para chegar nesse Brasil ideal. É exatamente o que ele está falando aqui. Com que vamos a comparar El Salvador? Com nós mesmos. Vamos a comparar com Suíça ou com Noruega? ¿Con qué lo vamos a comparar? Tenemos que comparar nuestro país de ahora con nuestro país de antes. Es en pera con peras, manzana con manzanas que podemos comparar. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo estamos ahora? ¿Y cómo queremos estar mañana? Olha lá, é exatamente isso. O Brasil. Como o Brasil está hoje, como o Brasil estava ontem. Melhorou? Piorou? E como a gente quer estar daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos? É muito importante isso.
Só que o brasileiro, o político, não sei se é só o brasileiro, mas nós somos muito imediatistas, né? Nós pensamos sempre a curto prazo, sempre na próxima eleição. Então, se um governo é eleito, a gente quer resolver a fome em um ano, a gente quer resolver o equilíbrio fiscal em um ano, a gente quer resolver o problema da educação em um ano, as cotas, os benefícios fiscais, tudo no jeitinho. E não pode ser assim, não é assim que se resolve um problema. Um problema se resolve a longo prazo, imaginando, entendendo o contexto, entendendo o passado. Só assim que se resolve um problema. E nós não temos esse tipo de imaginação. Quer dizer, pelo menos os governos que passaram não possuem esse tipo de imaginação. E é o que nós estamos propondo. E olha, cara, quase casa demais esse discurso com o que a gente propõe. Muito legal isso. Son los puntos de comparación que tenemos. El pasado, el presente y el futuro. ¿Qué había aquí? Ahí están las fotografías, creo que las tenemos. Perdón si rompo el orden de la presentación. Y me voy a bajar las mangas porque hace frío. Así estaba antes la escuela, el centro escolar Profesor Jorge Lardé, donde estamos aquí. Essa foto aqui é da escola. Las tenemos. Perdón si rompo el orden de la presentación. Y me voy, perdón. Bien, ¿cómo estábamos a pera con peras? Puntos de comparación que tenemos. El pasado, el presente y el futuro. ¿Qué había aquí? Ahí están las fotografías, creo que las tenemos. Perdón si rompo el orden de la presentación. Y me voy a bajar las mangas porque hace frío. Así estaba antes la escuela. Ó, essa escola é onde ele tá agora. É como ela era. Sim, uma escola ok, né? Não é uma escola ruim, vai. Olha lá. Nível Brasil, vai. Mas vamos ver agora. Profesor Jorge Lardé, donde estamos aquí. Y como aquí está, veo niños que estudian acá, padres de familia, maestros, pues no me van a dejar mentir que así era la escuela antes. Entonces de eso venimos. Ah, mas aqui, Ese es El Salvador. olha aqui, ó. Isso aqui parece o campo que eles estão agora, que agora tá coberto, que agora tem aquelas amarelinhas pintadas. E ele diz, os professores, os alunos estão aqui, eles não me deixam mentir. Então, assim, tava daquele jeito. Muchas veces a la oposición, o incluso algunas personas que no son de la oposición, no quieren que hablemos de esto. Pero ¿con qué comparamos entonces? ¿Cómo podemos saber si estamos mejorando si no podemos ver para atrás y luego, primero Dios, para adelante? Es la única forma. Es como si alguien está a dieta y de repente tenía, qué sé yo, pesa 300 libras y baja a 250. Si lo ven ahorita, lo ven gordo. Pero si ven lo que ha avanzado, dicen, se ha bajado a 50 libras. ¿Está bien? No, pero va en un buen camino. Y se puede poner una meta más a futuro. Nosotros estamos como Suiza aquí, no. Pero estamos mejor que El Salvador de antes. Y hay otra gente que dice, solo la seguridad. Primero, eso de solo la seguridad es como... La seguridad es una gran cosa. Olha lá, ele evidencia mais uma vez os críticos, né? Aquele cara que senta no sofá e aponta o dedo. Tem muita gente... Eu era assim. Tem muito amigo que é assim. Só sabe falar... Só sabe criticar. Para tirar a bunda da cadeira para fazer alguma coisa, para construir alguma coisa, não faz porra nenhuma. Né? E engraçado que eu era assim e não percebia. E agora que eu tô tentando fazer alguma coisa, né? Criando, sei lá, dando a cara, botando meu dinheiro, botando minha vida em alguma coisa que me deu sentido, isso me irrita. Tem me irritado cada vez mais. E aí ele fala, mas os críticos dizem, você só melhorou a segurança. Como assim só a segurança, né? Só a segurança. Você imagina uma cidade que era dominada por duas facções criminosas, por duas gangues. Tinha, acho que mais de 100 mortes a cada 100 mil habitantes. Diminuiu para menos de 2. E como assim só a segurança? Melhorar a segurança pública, você vai resolver todos os outros índices gradativamente. Igual no Brasil. Se você melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro, primeiro que você vai predispor de poderes imperiais praticamente, né? Porque a pessoa que resolveu o problema de segurança pública brasileira, principalmente no Rio de Janeiro, você vê a pesquisa do Cláudio Castro. Depois de uma semana, a popularidade dele subiu 10%. Então, assim, para além de resolver problemas sociais, índices sociais de longo prazo, você vai predispor ali de uma popularidade gigantesca, que vai
possibilitar com que você faça outras melhorias, você tenha mais popularidade não só com a população, mas também com o Congresso e com o Senado que quer, né, surfar nessa Para popularidade. decirles solo la seguridad. Fala só, Pero además, aquí no estamos en una inauguración de un tema de seguridad. Estamos en una inauguración de un tema de educación. aí, ó. Então, como assim só segurança? A gente está hoje que na inauguração de um sistema educacional. Para que, claro, conforme os índices criminais melhoraram, nós possibilitamos mudar o foco e agora mudar a conjuntura futura, né? Bandeira, quartel, escola. Reconquistamos o território que antes era dominado. Agora nós pensamos a longo prazo, pensamos no futuro, dando educação para essas crianças. Tirando aquele soft power, fazendo agora uma relação de novo com o Brasil, a Lei Anti-Oruan, tirando o soft power, o poder de influenciar as crianças que o crime organizado tem, de cooptação, daquele ciclo vicioso da mãe solo, que cuida mal dos seus filhos, que esse filho vira péssimo material humano de qualidade, fica vulnerável a entrar para o crime, entra para o crime, vira traficante, morre em confronto ou procria, é um pai ausente, larga a mãe e esse ciclo se retroalimenta e para o crime organizado e para os índices do Brasil são péssimos. Né? Y no una escuela que sería suficiente para hacer una inauguración. De nuevo, comparando con el pasado, los gobiernos anteriores iban y inauguraban una escuela. ¿O no? No así de bonita, pero inauguraban una escuela. Nosotros estamos inaugurando 70 escuelas hoy. Yo les digo, prepárenme un buen paquete para ir a inaugurar. Entonces me prepararon 70. Y ya mañana ya salen nuevas. Y pasado mañana salen más. Y así cuando tengamos otras 70, podemos hacer otro evento. Pero así es como estaba la escuela antes. Nossa, olha a cozinha da escola. Y Dessa que ele tá. la empezamos a reconstruir. Olha lá, a quadra, onde eles estão. ¿Y cómo quedó la escuela? No sé cómo estaba antes. Y así quedó ahora. Nossa. Cara, isso aqui, ó, vou falar, isso aqui é nível Estados Unidos, tá? No Brasil não tem escola pública assim. Não tem. Agradável, bonita, pintada, com iluminação, com quadra coberta. Tem quadra coberta, mas vai ver como é que é. Até aqui em Americana, em São Paulo, é feia a coisa. Ó, tem até campo de futebol, velho. Olha isso. Quedó muy lindo. Y hay algo importante también que me gusta sobre esto que estamos haciendo del programa 2 escuelas por día. Igual con el programa de las computadoras, de las tablets, igual con las nuevas reglas de disciplina, de respeto a los maestros. Olha lá. Respect for teachers. Isso é importante. Não basta só construir escolas. Uma escola é um prédio ali, um cubo lá de uma obra, acabou. Só que você tem que ter direcionamento, você tem que ter uma diretriz fundamental, uma diretriz, enfim, uma diretriz de estudos. Né? Então, e é o que ele acabou de dizer. As nossas novas diretrizes escolares, com computador, com tecnologia, com tablet, com respeito aos professores. O professor ele tem que ser uma autoridade na sala de aula. Não pode existir desrespeito. Ele tem que ser uma autoridade ali. E isso é importante. É importante. Portanto, assim, não é uma política populista de construir escolas. A parte mais importante é essa aqui, ó. Y vienen nuevas cosas para el próximo año, para nuestros niños, para mejorar la currícula y los planes de estudio de los niños. Lo que me gusta de esto es que yo siempre les digo, si nosotros venimos de una guerra. Olha lá. Nosotros venimos de uma guerra. Nós viemos de uma guerra. E o que nós estamos falando aqui no Brasil
há mais de um ano. É uma guerra. Não se trata mais de sei lá, meramente crimes diários, crimes recorrentes não, pontuais. É uma guerra. Enquanto tiver facção criminosa se espalhando por organizações formais, tiver dominando territórios brasileiros, eles são inimigos da sociedade. Eles precisam ser tratados como terroristas. Isso é uma guerra. A gente tem que tratar isso como uma guerra. E quanto mais tempo a gente perde, mais eles ganham terreno. E ele acabou de falar aqui, nós viemos de uma guerra. Isso era uma guerra lá. Aqui também é. E nós temos que tratar dessa forma. A operação que teve no Rio de Janeiro, os policiais estavam putos porque eles não puderam ficar lá. Aquela DPF do Supremo Tribunal Federal que proíbe com que a polícia atue. E é um campo fértil para as organizações criminosas se proliferarem, né? Então, assim, nós temos que tratar da mesma forma que eles trataram. Civil primero, pero luego otra guerra que fue aún más sangrienta que la civil, que fue la guerra de las pandillas. Uma guerra pela pandemia, que foi uma guerra que eles travaram contra as gangues. Que aí eles criaram um secote, mandaram mais de 70 mil prisioneiros para lá. Conseguiram melhorar um índice muito importante que vai permitir com que a sociedade tenha mais confiança, a sociedade seja mais inclusiva, possa contribuir mais, possa empreender mais, criar tecnologia. E isso permitiu com que eles consigam mudar o foco agora para o futuro, para as escolas. Isso vai capacitar mais crianças, vai trazer pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, com mais vontade de empreender. Isso vai trazer tecnologia, conhecimento, material humano de qualidade, diferente de quando era dominado por gangues, que esse capital humano era direcionado para lá. Y para resolverlo, tuvimos que meter a 70.000 pandilleros a la cárcel. Olha lá, 70 mil pandilheiros na cárcel. Pero yo lo que quisiera es que dentro de 20 años no venga otro gobierno a tener que volver a meter 70.000 pandilleros a la cárcel. Sino que nosotros no dejemos que ese problema vuelva a crecer. Si en los 90s, y de nuevo, perdón que hable del pasado, pero es que eso es una línea del tiempo, nosotros no nos podemos abstraer de dónde venimos. Si en los 90s hubieran dicho, vamos a educar a los niños, ahora en el 2022, que inició la guerra contra las pandillas, no tuviéramos que haber arrestado tanta gente, porque muchos de ellos, sí, hubieran sido siempre delincuentes. Olha só o que ele falou. Eu preciso tomar decisões, direcionamentos que impeçam que daqui 20 anos nós tenhamos que prender mais 70 mil bandidos. Então não basta prender os 70 mil membros de gangue. Você tem que criar uma diretriz que eu acabei de falar até agora. Se essa decisão tivesse sido tomada em 1990, em 2022 ele não precisaria estar prendendo 70 mil pessoas. Ele estaria prendendo menos, seria uma sociedade mais avançada, mais civilizada. Então ele tem que tomar as decisões que permitirão que daqui 20 anos eles não precisam ter outras guerras. E qual é essa decisão? Ele está anunciando, são escolas. Escolas, grade curricular decente, uma diretriz educacional boa, com professores capacitados, bem remunerados e que sejam autoridade numa sala de aula. Pero la mayoría tal vez los hubieran rescatado. Con inversión en educación, con atención a la infancia, a la adolescencia, corrigiéndolos en las cosas pequeñas. Tal vez no hubiera sido necesario llegar a eso. Entonces, nosotros tenemos que, como dice mi esposa Gabriela, ya se limpió el terreno, pero ahora tenemos que plantar la nueva cosecha. Olha o que ele falou aqui, como diz a minha esposa, nós já limpamos o terreno, mas agora nós temos que replantar o terreno. Replantar com material de qualidade, que floresça e dê frutos, comece a dar frutos daqui 10, 15, 20 anos. E não, prendeu, acabou. Não, agora começa a reconstrução, né? Aí fica nessa utopia brasileira, nós precisamos ressocializar, o garantismo, nós temos que dar o devido direito à defesa,
Não, cara. Não, se o cara tá portando um fuzil na mão, ele é um inimigo do Estado. Ele não tem as prerrogativas que eu tenho, caso eu cometa um erro, caso eu tome uma multa, caso eu atropele alguém sem querer. Não. Esse cara, ele é inimigo do Estado. E ele tá ocupando espaço ilegal, espaço que não é dele. Então, é uma guerra. E nós precisamos, além de acabar com eles, de forma muito forte e que sirva de exemplo, após isso a gente planta, limpa o terreno y planta material humano de qualidade. Y esa cosecha debe crecer bien. Es nuestra responsabilidad que los niños de hoy no sean los delincuentes del mañana. Pero para eso requiere muchísimo dinero, muchísima inversión, muchísimo esfuerzo y muchísimas obras como esta. Este gobierno tiene una mano dura, por llamarlo así, con los delincuentes, pero tiene una mano suave con nuestros niños. Olha o que ele falou agora. O nosso governo tem uma mão muito dura com os criminosos das gangues, mas tem uma mão muito benevolente com as crianças, com os jovens que são vulneráveis. Vamos trazer para o Brasil. Vocês viram? Passamos semana passada. O que a mídia, o governo, o ministro da Justiça, o STF e os juristas, desembargador, promotor, o que eles falam, sociólogo, eles chamaram de chacina. O tratamento que foi dado a criminosos que dominam o espaço e fazem de refém aquelas comunidades. Então, aqui é o contrário. A mão firme vai visitar uma escola pública nos interiores do Norte e Nordeste. Não tem espaço para cagar, velho. As crianças cagam em quadrado com concreto, não tem nem esgoto. E aí, escola é uma bosta, a criança chove, cai na cabeça da criança a água. E aí você tem todo um esforço para beneficiar o vagabundo terrorista. Faz sentido? Aqui é tudo invertido, cara. Tudo invertido. Qual que é a dificuldade? E assim, não é por popularidade, porque as pessoas, a população já está cansada. É uma elite tosca e podre que fica se baseando em livrinhos, mas não tem vínculo, não tem laço na realidade, ficam nos seus computadores, nas suas salas acolchoadas, com suas estantes cheias de livro, cagando regra. Mas nunca foram ver a realidade de quem mora lá. Tanto que a pesquisa que saiu, mais 88% da população da favela aprovou a operação da polícia, enquanto 50%, 60% da população geral aprovou só. Você percebe a falta de vínculo real dessas pessoas? Então, é só comparar as realidades. Ele acabou de falar, a gente pega pesado com o crime organizado. Enquanto a gente é muito leniente com as crianças, a gente é benevolente. Aqui é o contrário. É o contrário. É loucura. Loucura, velho. Porque tenemos que invertir en ellos, darles las oportunidades para que ellos puedan salir adelante y puedan cumplir sus sueños. Si logramos construir ese país. Mais uma coisa que ele falou, nós precisamos dar a oportunidade que essas pessoas, para que essas crianças possam se desenvolver e construir seus sonhos. E, consequentemente, elevar a sociedade, né? Porque quando todas essas crianças sucedem e se desenvolvem, a sociedade vai junto. Aí, esqueci o que eu ia falar. E aí você pega aqui no Brasil, todas essas políticas de cotas, todos os investimentos em educação, a maioria vai para faculdades, para educação superior. É um investimento mal gerenciado. Mais de 60% é para gasto supérfluo, tipo folha de pagamento, de funcionários, às vezes não é nem professor. E é um dinheiro mal empregado. Não faz sentido. Tipo, o Brasil investe muito em educação. Só que investe mal pra cacete.
Quando você compara o Brasil com outros países desenvolvidos, o Brasil está no mesmo nível de investimento. Só que quando você vai comparar o nível de aprendizagem das crianças, é péssimo. É um dos piores índices do mundo. Qual que é o sentido? Como que isso pode acontecer? Porque é um dinheiro mal empregado. Eles não estão preocupados em consertar isso. Então é sempre vender, né, a imagem de país que investe em educação. Mas quando você tem uma criança que não aprende, o que adianta? Quando você tem uma educação superior que recebe muito recurso, e quanto à educação básica que é, para dar a oportunidade dessas crianças se desenvolverem, e recebem pouco, você não vai resolver o problema. E aí sempre a política de curto prazo. É cota para o negro, cota para o gay, cota para não sei o quê, cota para não sei o quê. Isso é uma política de curto prazo. Para resolve um problema ali, varre o problema para debaixo do tapete. O problema estrutural não está sendo resolvido, né? Es que no estamos ahí todavía, pero estamos haciendo avances. Si logramos construir ese país donde los niños tengan oportunidades, buena educación, donde los niños puedan cumplir sus sueños, no tendremos un país que necesite hacer una guerra contra las pandillas para recuperar la paz, porque vamos a mantener nuestra paz. Y para eso, escuelas nuevas, computadoras y tablets para todos los estudiantes, disciplina, mejores currículas educativas, mejor material educativo, becas para todos los jóvenes. Ya el día de hoy mucha gente no sabe esto, pero todos los jóvenes de este país tienen derecho a beca universitaria completa. Olha lá. Outra informação importante. Muita gente não sabe disso, mas todas as crianças têm acesso à universidade no país. Todas. Cara, isso é impressionante. Ese programa lo lanzamos en el Gimnasio Nacional. En ese momento eran 10.000 jóvenes los becados. Ya tenemos 25.000 jóvenes becados. Pronto haremos el evento con los 25.000 jóvenes. Becas universitarias. O sea, que los niños ya al graduarse de acá vayan a la universidad pagados por el gobierno. Então, é um programa completo. A escola pública, a criança se forma no ensino médio e já vai para a faculdade bancado pelo governo. Óbvio que deve ter um vestibular, né? Igual nossas faculdades aqui. Ya tenemos 25.000. 25.000. Esperamos que antes de que inicie el próximo año tengamos a todos los niños becados. Lo único que van a necesitar es cumplir las reglas que tiene el programa, que básicamente son cosas sencillas como portarse bien, estudiar. Ojo, cuando digo estudiar, no quiere decir notas excelentes ni ser del cuadro de honor. No. Olha lá. Basta você seguir as regras. Basta você ser um bom aluno. Você não precisa, mas assim, não precisa ser um gênio, tirar notas altas. Não, você precisa respeitar seus professores, ter bom comportamento, seguir as regras. Igual uma sociedade. Se você for uma pessoa boa, uma pessoa, um cidadão de boa qualidade, você vai seguir as regras. Nada além do normal. Você não precisa ser excepcional. Se você seguir as regras, respeitar o próximo, respeitar o seu professor, que é muito importante, você já tem direito à sua faculdade, bancada pelo Estado. Con solo que se esfuerce, se ve que está estudiando, se ve que quiere salir adelante, tenga buen comportamiento y haga obras sociales, tiene derecho a beca. No tiene que ser un super mega genio para tener derecho a beca. Solo tiene que ser un buen ciudadano, una buena persona. Un hombre o una mujer decente, con sus vecinos, con sus maestros, con su país. Un buen ciudadano. No es mucho pedirles por una beca universitaria completa. Y tampoco hay muchos países, y menos en Latinoamérica, que le dan becas universitarias completas a todos los estudiantes del país. Cara, todos os estudantes do país. Todos. Pré-requisito, ser um bom estudante. Mirar o sucesso, mirar a qualidade, a melhora da qualidade do país. ¿Y por qué está comparando con otros países? Bueno, pues porque hay que tener un punto de comparación, aunque el mejor punto de comparación es El Salvador de antes, donde nadie tenía becas. O tal vez un par de becas a los allegados del gobierno. Ah lá, patrimonialismo. Ele acabou de citar. Por que a gente está se comparando? A gente estava se comparando até agora há pouco com El Salvador do passado, onde as crianças não tinham acesso à faculdade.
Talvez algumas tinham, mas aquelas que eram próximas ao governo, que tinham os contatos próximos, né? Mas 99% das crianças provavelmente ele vai falar que não tinham esse acesso. Ou seja, uma sociedade extremamente extrativista, que beneficiava só os amigos do rei e excluía a grande maioria das pessoas. Então, vamos colocar em perspectiva. Você é um comerciante, você quer abrir uma lojinha, só que você tem que pagar bola para as facções criminosas que dominam ali a sua região. Você tem que estar preocupado em não ser assaltado, que você vai ser. Você tem que pegar câmera de segurança, pagar seguro, pagar tudo, então o seu custo já aumenta. E você tem que se preocupar em tratar do seu filho, dar boa educação, e a educação não vinha, porque o Estado não provia. Agora as coisas mudaram, então é uma sociedade muito mais inclusiva. A pessoa que quer abrir a sua lojinha, ele pode, sem medo com bem menos medo, porque é uma sociedade segura. O governo te providencia estudo, educação, e é uma sociedade agora altamente inclusiva. O Brasil é uma sociedade inclusiva. Pega a política da Dilma, que beneficiava os amigos do rei através do BNDES. Esqueci o nome. O Brasil é um país extremamente extrativista. É o que a gente fala. Nós precisamos ter seguro do carro, a gente paga IPVA, nós pagamos IPTU alto, nós temos que pagar imposto de renda, o nosso imposto no consumo é um dos maiores do mundo, esse imposto no consumo não retorna, então a gente não tem acesso universal à saúde, quer dizer, nós até temos, mas ele é precário, então isso obriga a classe média e as pessoas com um pouco melhor de condição a pagar um plano de saúde. Nós não temos uma escola pública de qualidade, então as pessoas que têm um pouco melhor de condição colocam seus filhos em escolas particulares. E assim você eleva o custo de uma sociedade, você tira o poder aquisitivo das pessoas, e é uma sociedade extremamente extrativista. A pessoa não vê saída, uma chance de se desenvolver. Então é uma conta que não fecha no Brasil. E ainda corre o risco de ter uma arma apontada para sua cara e você morrer por causa de um celular, né? Estamos fartos de exemplos na sociedade, no mundo, na história, de sociedades que se desenvolveram tomando ações simples, óbvias e lógicas, como é que El Salvador está tomando. E aqui nós sempre insistimos no atraso. É impressionante, cara, impressionante. Por isso que a gente tem que ficar muito puto quando a gente vê aquela retardada de cabelo laranja falando que não adianta nada matar, não adianta nada guerra. Vai tomar no cu, velho. Você pega esse currículo e enfia no seu cu. Retardada do caralho. 99% de los niños y de los jóvenes no tenían becas universitarias y ahora el 100% tendrá derecho a beca universitaria. Y todo eso solo en educación. Otro día, primero Dios, pronto, en un par de semanas, en seguridad. Sino que va a ser solo seguridad y solo educación y solo salud y solo infraestructura y solo turismo y solo nuevos mercados, solo nuevos puentes, solo nuevas calles. Solo van a becar a todos los jóvenes, solo van a darles computadoras. Si fuera tan fácil, ¿verdad? Lo hubieran hecho. Digo, bueno, pues ustedes É fácil, né? Primeiro vem a crítica. Mas você acha que você vai conseguir, depois que você consegue. Mas foi só isso. Tomar no cu. Eu sei o que você sente, cara. Eu sei o que você sente. Es más, hay un ejemplo, para mí, que es un ejemplo muy claro. Hay una escuela que vamos a inaugurar hoy también, que es el Centro Escolar Sector Unido en San Luis Marión. Solo para que veamos por qué tenemos que recordar de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos, por qué son importantes esos puntos de comparación, aunque entiendo que no les gusta. Que lo digamos, pues, a muchos, pero es importante. El Centro Escolar Sector Unido en San Luis Mariona, la escuela se cayó en el terremoto del 86, hace casi 40 años. Sí, hace casi 40 años.
Se cayó en el terremoto del 86, iba a cumplir 40 años este año que viene. Y durante 40 años, 40, los niños estudiaron en una galera improvisada, sin ventilación, sin condiciones. Y para reconstruirlo, obviamente, hubo que empezar desde cero. Y me comentaron que los vecinos y los maestros incluso ayudaron descargando material porque estaban ubicadas en calles muy pequeñas y el camión no podía llegar hasta el frente del centro escolar. Entonces los mismos padres de familia, los mismos maestros nos ayudaron a llevar los materiales de los camiones a donde se construyó la escuela. Pero imagínense, en 1986 hay un terremoto, eso ningún gobierno lo puede evitar, son cosas que pasan en la naturaleza. Pero luego del terremoto era responsabilidad del gobierno reconstruir esa escuela. En ese tiempo estaba el PDC. Olha o que ele fala agora. Em 1986, teve um terremoto em El Salvador que destruiu uma escola. Eu não lembro exatamente o nome da cidade ou do vilarejo que ele falou. Assim, não é responsabilidade do governo. É um acontecimento natural. Óbvio que ninguém tem culpa. Só que é responsabilidade do governo o que você faz depois. Então, por 40 anos, essa escola ficou abandonada. As crianças não tinham condição, estudavam num abrigo que não tinha ventilação, era terrível as condições daquela escola. Então, por 40 anos, o governo abriu mão, simplesmente não reformou a escola. Aí ele conta até que na reconstrução lá, os pais precisavam pegar os pais e professores precisaram ajudar, porque o caminhão não chegava, pegava as coisas e levavam nas mãos, né? Então, por 40 anos, passou governo, depois governo, depois governo, e ninguém resolveu o problema da escola. E para resolver você precisa derrubar e começar do zero, construir do zero. E agora eles... É muito parecido com o caso brasileiro. Muito parecido. Você vai pegar uma... Cara, outro dia eu tava vendo um vídeo de um vereador fazendo uma denúncia. Eu não lembro o nome da cidade, mas era uma cidade do interior lá do interior da puta que pariu. Ah, o governo mandou dinheiro aqui pra gente reformar o banheiro. A hora que foi ver, cara, o banheiro era um cercado de palha, de feno, sei lá que porra é aquilo de sapé. A hora que você vai ver, não tinha vaso. Era um buraco de concreto, não tinha nem esgoto. Cara, eu olhei aqui e falei, não é possível, bicho. E agora você pega uma escola feia, sabe? Mal pintada, no meio do mato. Não tem asfalto. Cara, você imagina quantas escolas não tem assim no Brasil? Aí o governo vem cagar, quem encher a boca pra falar que é pátria educadora, que prioriza a educação. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né, velho? É a mesma coisa que 40 anos uma escola, depois de um terremoto, não foi reconstruída, não foi reformada, não foi feito porra nenhuma. 40 anos, velho. E ainda tenho que ouvir amigo meu falando que esse cara é ditador. Ah, toma no 87, 88, 89, el PDC pierde las elecciones y gana Arena con Alfredo Cristiani. Entra Cristiani, tenía la escuela ahí pendiente, pasan los 5 años, no hacen nada, llega Calderón Sol, otra vez gana Arena, pasan los 5 años, no hacen nada, llega otra vez Arena, Paco Flores, pasan los 5 años, no hacen nada, llega Tony Saca, Arena otra vez, pasan los 5 años, no hacen nada, gana el FMLN, el cambio, llega Mauricio Funes, pasan los 5 años, no hacen nada, y luego gana de nuevo el FMLN, llega Salvador Sánchez Serén, pasan los 5 años y no hacen nada. Y así es la escuela del Centro Escolar Sector Unido, Cantón San Luis Mariano, Cuscatancingo. Ahí es donde estudiaban los niños. Olha lá. Olha como era. Llegamos nosotros y sí hicimos algo. Y la reconstruimos. Y así es como quedaba. Puta que pariu, olha isso. Olha isso. Digna, bonita, limpia, moderna. Y esa es una, con estas dos, de 70, que vamos a inaugurar hoy. Como ven, esta escuela está muy bonita. Además, esta es una de las escuelas más grandes de las que vamos a inaugurar hoy, la más grande, creo. Por eso vine a inaugurar esta. Escuela más grande
porque hay más alumnos. Algo dice el presidente, pero ¿por qué hay escuelas que son más grandes y otras más pequeñas? Bueno, como ustedes sabrán, y sobre todo el sector docente lo sabe, hay escuelas muy pequeñas que tienen pocos niños. De hecho, hay escuelas que hay que arreglar isso, pero hay escolas que são unidocentes. Eu não sei como que vai funcionar lá, como que é esse tipo de governança lá. Talvez seja um gasto desnecessário de recurso para manter duas escolas, com uma escola com poucos alunos, com um aluno, com dois alunos. Às vezes faz mais sentido você centralizar numa escola maior e investir em transporte, mas também faz parte do slogan, do marketing deles, né? Eu não sei se existe falta de escola, como é que é a realidade ali, mas eu sei que no Brasil existe esse problema de as escolas recebem recursos, só que são mal empregados. Tem muita escola, às vezes municípios com escola abundante, e é muito impopular você falar em fechar a escola no Brasil. Você imagina, eu lembro que teve uma época que o Alckmin propôs isso em São Paulo, aí toda aquele mesma turma de sempre, né, fez manifestação, invadiu escola, o caralho, até o Arthur foi nas escolas, nas manifestações. Porque é muito impopular você falar de fechar a escola. E às vezes o governante não tem coragem de bater o pau na mesa e falar, vou fechar. Não tem coragem, né? Precisa de gente com coragem também. Parar de pensar só na reeleição. Precisa resolver o problema, né? E aqui no Brasil eu sei que é assim. Mas lá eu não sei. Pode ser outra realidade, né? Maestro para toda a escola. E assim, não é só professor aqui, né? Aqui você tem que contratar o professor, o zelador, o amigo do reitor, o amigo do prefeito, o amigo do vereador. Aí você vai fazendo um cabidão de empregos. Lá talvez não funcione dessa forma, porque eles devem ter cortado essa mamata. Entonces imaginarán el tamaño de la escuela. Hay escuelas que son muy pequeñitas. Y hay escuelas como esta que tienen 700 alumnos, si no me equivoco. Es una escuela grande. Entonces, pues obviamente hay más espacio, tiene que tener 2 pisos para que quepan todos los niños, etcétera. Hay unas que incluyen parvularias, pues eso pues amplía el proyecto. Esta escuela tiene 5 edificios nuevos o rehabilitados, entre nuevos y rehabilitados, perdón, tiene 5 edificios nuevos, tiene 20 aulas, 3 para parvularia, laboratorio, salón multiusos, cocina Preescola, comedor moderno, 2 canchas, una multidisciplinaria techada, que es la que tenemos acá, que sirve para hacer eventos también. Pues en la escuela le encontraba un montón de usos a un espacio como este. Y otra de fútbol con grama natural. Había espacio para hacer. Grama natural, iluminación LED. Dicen, es solo focos LED, dice la oposición. Yo lo que les digo es que no podemos dejar las obras sin luz. Porque a ellos les molesta que le ponemos luz a las obras. Dicen, ¿por qué le ponen tantas luces LED? Y yo lo que les digo es que no podemos dejar las obras oscuras. O sea, ellos como nunca hicieron obras, menos la iban a iluminar. Pero cuando uno hace una obra, le pone luz. Es parte de la obra, ponerle luces. Pero hay que ponerle luz, hacer obras. Yo sé que suena tonto, pero ellos son tontos. Y gracias a Dios, nosotros sí ponemos las luces. Además, entonces el día de hoy vamos a inaugurar 70 escuelas. Es una inversión de $61 millones. De nuevo hay escuelas más grandes, otras más pequeñas. Y se benefician 11.000 alumnos. $61 milhões para inaugurar 70 escolas. É menos de $1 milhão por escola. Bota isso no custo do Brasil. Bota isso com toda a superestrutura brasileira, com os diferentes intermediários. Quanto vocês acham que essas 70 escolas custariam no Brasil? Muito mais. Com as 70 escolas. Em los departamentos de Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel. Faltan los otros, ya sabemos. Pero dentro de las 324 escuelas que estamos construyendo, están incluidos todos los departamentos. Y además, cada día sumamos 2. Entonces vamos a llegar a todos lados. ¿Cuándo vamos a terminar? Bueno, 2 diarias hasta que hayamos reconstruido todas las escuelas del país. Y de las 70 tenemos 2. Una está donde estamos acá, por la gracia de Dios. Y la otra es la que les enseñé que se había caído en el terremoto del 82 a la ministra de Educación, Ana, en Santa Tecla, los padres de familia. Y también tenemos al Centro Escolar Reino de Dinamarca. Como pueden ver, son 40 centros escolares en San Salvador. Aquí, como ustedes vieron, están inaugurando todas juntas. Carrera escolar sin problema, se puede hacer así. Muchos padres deciden que así se hace, que los padres también puedan. Se puede hacer. Y universitario. Se puede hacer
apostarle también a la primera infancia a nivel nacional, crecer juntos. Hay también parvular, 40 centros escolares en San Salvador. Aquí, como ustedes vieron, hay también parvularios. Con la primera dama tenemos el programa de Crecer Juntos, de Árbol de Vida, de las parvularias a nivel nacional. Y lo que queremos es apostarle también a la primera infancia. Se puede hacer una carrera escolar sin problema y universitaria posteriormente ingresando en primer grado. No hay problema, no hay ningún problema. Se puede hacer así. Muchos padres deciden que así sea la educación de sus hijos y está perfecto. Pero tenemos que dar la opción de que los padres también puedan ingresar a sus hijos en parvular para que puedan tener kinder, preparatoria, etcétera, y tener más inversión en la primera infancia. Que eso le va a dar réditos en su educación después. No todos los padres lo quieren así, pero muchos sí, y funciona. Es bueno. Y el Estado debe proveerlo. Además, también es uma ajuda a los padres para que puedan ir a trabalhar. Olha isso, que importante também. Eu tive duas funcionárias uma vez que elas engravidaram juntas. Elas vieram do Pará, moravam em Nova Odessa, esse interior de São Paulo, e eram sozinhas, não tinham família, não tinham rede de apoio. E aqui nós temos a gravidez assim. Eu, como um comerciante, para mim não faz diferença nenhuma. Eu tenho uma loja que tem só mulheres. E elas engravidaram, né? Logo depois de ter filho, elas têm 4 meses de licença. 4 meses é pouco. Então vamos juntar todas as peças nesse tabuleiro. Então você tem uma moça que está grávida, não tem rede de apoio, não tem família perto, mãe, pai, só tem ela e o marido. Ela trabalha, então ela tem que fazer os exames, ela precisa sair do trabalho, sair mais cedo, tal. Isso prejudica ela. Quando ela tem filho, ela fica 4 meses de licença. Uma criança com 4 meses, ela precisa da mãe, principalmente da mãe. Como que uma pessoa dessa vai voltar a trabalhar depois de 4 meses? Ela precisa deixar em algum lugar. O pai também trabalha. A mãe não está por perto. Ela precisa de uma creche. Ela não tem dinheiro para bancar uma creche particular. Ela precisa de uma creche do Estado. Todas as creches estão ocupadas. Então ela não tem vaga. O que ela é forçada a fazer? Sair do emprego. Então ela tem menos renda. Então assim, você já precariza ainda mais a situação dessa mãe. Porque depois de 4 meses ela perde a licença maternidade, ela já não recebe mais do INSS, então ela perde o salário. Ela tem que sair do emprego para cuidar do filho. E olha o que ele está falando. Nós vamos investir na primeira infância. Criar, desenvolver pré-escolas, desenvolver jardim de infância, para ajudar esses... Tem pais que não concordam, que querem cuidar dos seus filhos. Tá tudo bem, eles têm a liberdade para fazer isso. Mas muitos pais precisam. E a gente vai desenvolver essa estrutura para que essas crianças podem ficar, se desenvolver, aprender, criar o alicerce básico para a próxima escola e ajudar esses pais a trabalharem. Olha que importante que é esse programa. E é um programa que, assim, aqui no Brasil não tem. Existem creches municipais, existem, mas são poucas. Tem mais crianças do que vagas. Eu tenho um primo que mora no Canadá. Lá a licença é de 12 meses. Você pode balancear entre pai e mãe. E mesmo assim, tipo, 12 meses é ok, mas é uma criança ainda de 1 ano para você deixar numa creche. Aqui são 4 meses. É muito pouco. Então, você pega uma mãe, como essas que eu falei. Agora você imagina uma mãe que o pai abandonou. Que o pai não tá lá para cuidar. Ela vai ter que sair do emprego, ou então se manter no emprego, se virar para cuidar da criança. Muitas vezes a criança não tem com quem ficar. E, cara, é insanidade, não tem como, sabe? A conta não fecha. Por isso que é de se tirar o chapéu para muita gente que se vira no Brasil. Porque é muito difícil. É muito difícil. E olha isso, que exemplo da hora, velho. Eu queria muito ter um ditador desse no Brasil. Seria excelente. E a gente precisa copiar esse tipo de política, viu? Precisa. Ya que las escuelas no son guarderías, pero ahí están los niños siendo cuidados, atendidos y siendo sobre todo educados. Y los padres pueden ir a trabajar en ese tema. Olá. Es una gran ayuda también para ellos. Pero bien, de las escuelas que vamos a inaugurar hoy, tenemos en San Salvador la Escuela de Educación Parvularia Marina Bedoya Aguilar. Tenemos el Instituto Nacional
Acción Cívica Militar, Caserío San Pedro, Camilo, que le mencioné, el área de 22. Ó, ele tá inaugurando as escolas agora. Belas escolas, por sinal, hein? Olha a iluminação, pintura. Cara, excelente. Quem quiser ver esse vídeo aqui, tá no perfil do Bukele, no Twitter. Inaugurar escuelas como esta y que podamos iniciar 2 escuelas de Dios, vamos a lograr. Vamos a ver acá. Digan. Sí, ¿cómo manejo de la educación, presidente? El cuarto llamado Zoom. Este es un cuarto de salón de usos múltiples. Bueno, podemos ver, está iluminado con sus ventiladores. También se colocó un piano que pertenece al centro escolar, en el cual los niños ya practican este instrumento y algunos ya lo saben tocar. Ah, qué bueno. Eso es algo que tenía. Sí, ese ya es perteneciente al centro escolar. Y pues se les colocó en este cuarto que se va a utilizar para diferentes actividades, reuniones de padres. Tiene su proyector con su lona retráctil, las ventanas con vidrio laminado, la iluminación, ventilación, el mobiliario que pues, como usted lo sabe, ha sido fabricado por los Reos en fase de confianza. Sí. Vocês viram isso? Vocês ouviram o que ele falou? O que ela falou? Así que es para de confianza. Así que es para todo el mobiliario es fabricado por los Reos. De todas las escuelas. Cara, não tem jeito. Eu queria estar com um chapéu agora para eu poder tirar para esse modelo. Vocês ouviram isso? Todas essas cadeiras, esses mobiliários de todas as escolas foram fabricadas por prisioneiros. Cara, genial, genial. Eles pegaram prisioneiros com bom comportamento e botaram para construir as mesas e cadeiras das escolas. Todos os móveis, mesas e cadeiras das escolas foi fabricado por prisioneiros. Excelente. Olha. Por si en algún momento algún químico en la cara. Claro, también el piso, en este caso, es piso epóxica que tiene este material. Está totalmente. Yo también. Lo de 2 niveles. Sí, se ve que es más. Del segundo nivel, antideslizante. Y corredores cuentan bien. Son altos, sí. Y evitamos cualquier accidente. En el segundo nivel tenemos la aula de séptimo a noveno. Eso es una escuela para 796 estudiantes. Ah, son casi 800. Casi 800, sí. Sí, grande. Sí, todos con su debida iluminación, las ventilaciones. Olha que sala de aula. Dá até gosto de estudar aqui. Y los muebles de nuevo son hechos, todos los pupitres son hechos por centro escolar. Por los fase de confianza. Sí, bueno. También todo el centro escolar cuenta con un sistema contra incendios. Tienen alarmas manuales, tienen los extintores, pues, la desinfección externa, con baños para niños con discapacidades, la cancha multidisciplinaria. Eso. Sí. Pero la mitad del año en este país llueve. Vamos también para... Es el área de juegos, los más grandes. Sí, los más niños pequeños tienen su... Ahorita también la cocina cuenta con estante, tiene los muebles de madera fabricados por los Reos en fase de confianza. ¿También los Reos hacen esto? Sí, también los Reos. La verdad es que trabajan bien, ¿eh? Han aprendido bastante bien. Sí, y eso es bueno porque aparte que le están, digamos, resarciendo al país por lo malo que hicieron, Sí. están aprendiendo un oficio para que cuando salgan a libertad van a... Olha lá. Mais um. Aqui foram os presos que fizeram. E ela falou: olha, estão aprendendo, estão fazendo muito bem os móveis, né? Aí ele falou: é muito importante, porque assim eles pagam o débito que eles têm com a sociedade, por todo o mal que causaram, e também aprendem um ofício para poder se desenvolverem e fazer alguma coisa depois que saírem. Esse, meus amigos, é o verdadeiro modelo de ressocialização. Esse é o verdadeiro modelo de ressocialização.
Primeiro você acaba com a guerra, você ganha a guerra, você redomina os espaços, você cria escola, quartel, ordem. Depois você vai pensar nesses caras. Primeiro a gente tem que pensar nos nossos. Esses caras não merecem a nossa atenção agora. Eles vêm depois. E eles que reconstruam a sociedade que eles ajudaram a destruir. Cara, excelente, ó. Uma salva de palmas para Bukele, El Salvador e todos os membros do governo dele. Eu adoraria ter um ditador desse no Brasil. Óbvio que eu estou falando isso desdenhando, falando isso de forma irônica, porque ele não é um ditador, né? Mas adoraria. Enquanto a gente fica só no curto prazismo, no prazo de reeleição, lá eles estão pensando grande e longe. Sabe quem mais pode fazer isso pelo Brasil? O MBL e a Missão. Ano que vem é o nosso ano e eu peço que vocês confiem em nós. Acho que agora é só mostrar a escola e é isso. Quem quiser ver esse vídeo, tá no perfil dele no X. E tamo junto. Valeu.